Nesse último vídeo da aula, eu quero apresentar para vocês um módulo em Python chamado de Natural Language Toolkit, ou também mais conhecido como NLTK. Essa é uma plataforma líder e talvez a mais comumente utilizada tanto na academia quanto na indústria para criar programas Python para processar dados linguísticos. Essa plataforma ela é utilizada porque ela fornece interfaces muito fáceis de se utilizar para se conectar a mais de 50 corpora e recursos lexicais famosos. Para mais referências sobre essa ferramenta, além do que vai ser mostrado nessa aula, eu recomendo esse livro, que é sobre o NLTK, Natural Language Processing with Python, ou que vocês entrem no site da ferramenta, como eu vou mostrar agora. Então esse é o site do módulo, que vocês podem ler uma breve descrição dele. Aqui tem alguns exemplos simples de como utilizá-lo, ou algumas de suas funcionalidades, como eu vou mostrar algumas delas nessa aula. E aqui tem mais algumas opções que vocês podem explorar, alguma novidade do NLTK, como instalá-lo, como que vocês podem contribuir com algum software que vocês venham a criar, que vocês queiram que faça parte desse módulo. Então aqui a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é como que se faz a instalação do NLTK. Como nós mostramos em uma das primeiras aulas dessa disciplina, para se instalar um módulo em Python para estender suas funcionalidades, deve-se utilizar o comando pip. Então aqui para o caso do NLTK, vocês têm que fazer pip install NLTK, como eu vou mostrar agora por linha de comando. Então aqui, como eu estou utilizando o Mac, eu vou fazer o uso do terminal. Se vocês estiverem no Windows, vocês vão fazer o uso do prompt de comando, como foi ensinado. Vocês podem fazer pip install NLTK, que no meu caso é pip3, tá? Dando, e ele instalou o NLTK. Tá? Para acessá-lo, vou mostrar aqui por linha de comando mesmo. O que vocês têm que fazer no Python é importar o NLTK, e aí vocês já vão estar aptos a utilizá-lo no seu programa. Bom, a primeira funcionalidade que eu quero explicar para vocês do NLTK é a tokenização. A tokenização é a primeira tarefa que é comumente feita quando vocês querem processar texto ou língua natural automaticamente a partir de uma linguagem de programação. E esse processo ele consiste em dividir uma frase, ou sentença, parágrafo ou qualquer outro documento textual em unidades menores, como palavras ou termos individuais. Então eu vou demonstrar como esse processo é feito pelo NLTK no Jupyter. Então aqui para o nosso exemplo, eu vou utilizar essa frase do Charles Bukowski, tá? We are here to laugh at the odds and live our lives so well that death will tremble to take us. Então aqui, por exemplo, eu vou convertê-la para o Python e vou armazenar numa variável chamada code. Então se eu ver aqui, eu tenho uma string com essa frase. Agora a tokenização ela pode ser utilizada para eu quebrar essa string em unidades menores como palavras, certo? Só que aí você pode estar se perguntando por que a gente não usa o split que apresentou na última aula? Porque se a gente for ver o split, por exemplo, ele não separa pontuação. No caso de outros idiomas, ele talvez não separaria algumas palavras que tendem a se aglutinar. Então o correto é utilizar um tokenizador para o idioma que você está levando em consideração. Aqui para isso, vocês vão fazer um NLTK, vão utilizar a função dele chamada word tokenize. Primeiro eu tenho que importar o NLTK. Importei ele aqui. Tá, aqui. Agora vocês veem que ele separou todas as unidades do texto. Tá? Eu vou salvar aqui numa variável chamada tokens. Lembrando que a gente poderia fazer a mesma coisa para o português. O NLTK ele suporta um tokenizador para o português. Então, para ele, eu vou utilizar aqui uma frase do Ayrton Senna, que dizia o seguinte: não sei dirigir de outra maneira que não seja arriscada. Quando tiver de ultrapassar, vou ultrapassar mesmo. Cada piloto tem o seu limite, o meu é um pouco acima do dos outros. Então, aqui eu poderia fazer NLTK, word tokenize, passaria a frase, e aqui eu declararia um parâmetro chamado language como português. Aqui é o word, então aqui ele fez a separação do texto. Outro tipo de tokenização que pode ser feita no NLTK é de sentenças. Então, dado um texto com múltiplos parágrafos e sentenças, você pode pedir para segmentar todas as sentenças daquele texto e colocá-las numa lista, a partir do comando send_tokenize, como eu vou mostrar a seguir. Então aqui a gente tem a frase do Ayrton Senna, que consiste em múltiplas sentenças. Caso eu quisesse segmentá-las,
Bastava eu fazer um send tokenize, passaria o texto e o idioma. Como eu estou utilizando um outro idioma que não é o inglês, eu tenho que declará-lo aqui. Caso contrário, se eu não declarasse o language, ele consideraria o idioma inglês. Então, se eu ver agora, ele criou uma lista com as sentenças que fazem parte daquela frase. Bom, aqui começa a ficar um pouco mais interessante. Outra coisa que é possível fazer no NLTK é a análise morfológica. Então, uma vez que vocês tokenizaram um texto, vocês podem extrair a morfologia das palavras. Contudo, o NLTK ele só suporta a análise morfológica para o inglês. No futuro dessa disciplina, a gente vai ver como estender a funcionalidade do NLTK para fazer para o português brasileiro, assim como a gente também vai ver outras ferramentas para processamento de língua natural que permite fazer uma análise morfológica de textos do português brasileiro. Mas aqui no caso do inglês, a gente vai utilizar esse comando aqui, o POS tag, que é um acrônimo para Part of Speech Tag. Então vamos ver como é que funcionaria. Então no caso, como o NLTK ele só suporta fazer análise morfológica para o inglês da sua forma original, a gente vai utilizar o texto do Bukowski. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tokenizá-lo, que lembra é a primeira tarefa para processamento de língua natural. Então eu vou tokenizar esse texto e vou atribuir a lista para uma variável chamada tokens. Aí o que eu posso fazer é chamar NLTK, o POS tag, como foi mostrado anteriormente, e aqui eu passo os tokens e ele vai me gerar uma lista de pares com cada token e a classificação dele. Então aqui no caso ele me classifica o I como um pronome, o AR como um verbo, o LAF como um substantivo e assim por diante. Para entender melhor as tags que são dadas pelo NLTK, vocês podem acessar esse site aqui. É um site que ele vai te mostrar todas as tags e as descrições dela. Então, por exemplo, para substantivo, NN é utilizado para substantivo singular, NNS para substantivo plural, NNP para substantivo próprio e NNPS para substantivo próprio no plural. Então, aqui, por exemplo, um dos usos que eu posso fazer a partir de uma análise morfológica é querer extrair os substantivos desse texto. Então, eu posso muito bem fazer um for aqui. Então, para cada par que vai ser dado pelo POS tag, eu posso conferir se a classificação dele foi um substantivo singular, um substantivo no plural, um substantivo próprio ou um substantivo próprio no plural. Tá? E aqui eu posso salvar essa palavra numa lista de substantivos. Então, se eu ver agora, ele me devolve os substantivos, que é left, odds, lives e death. Mesma coisa eu poderia fazer para preposições, pronomes, verbos no presente, verbos no passado e assim por diante. Bom, como nós veremos nas próximas aulas, muitas partes das aplicações linguísticas que são feitas automaticamente, elas não consideram as palavras fechadas de um texto. Geralmente, para classificar ou fazer análise de discurso de um texto, somente é utilizado as palavras abertas, quando isso é feito automaticamente. Então, o NLTK ele também fornece muitas das palavras fechadas num determinado idioma. Essas palavras elas também são chamadas de vazias, ou levam o nome de stop words no NLTK, como nós vamos mostrar a seguir. Lembrando que também, em aplicações de processamento de língua natural para classificação e análise de discurso de um texto, as pontuações elas também são removidas. Então, para ter acesso às stop words no NLTK, vocês podem fazer nltk.corpus.stopwords, passar entre parâmetro e idioma. Aqui no caso ele devolve as palavras vazias para o inglês. Caso vocês quisessem para o português, mesma coisa. Aqui eu vou salvar essas variáveis em inglês, uma variável stopwords. Para pontuação, vocês precisam importar um módulo chamado string. Esse módulo string ele tem uma variável chamada punctuation e mostra uma string de pontuações no Python. Então, eu vou utilizar essa string. E agora, para os tokens que eu tenho, para a frase do Bukowski, eu vou fazer o seguinte. Quero salvar todas as palavras abertas,
sem pontuação numa lista chamada abertas. Então eu vou vir aqui para cada palavra em tokens. Eu vou conferir se aquela palavra no diminutivo, tá? Ela não está em Stop Words, na lista das palavras vazias em inglês, assim como ela também não está na string de pontuação. Caso atenda essa condição, eu vou salvar essa palavra na lista de palavras abertas. Se nós vemos agora, ele vai devolver aqui a lista das palavras abertas dessa frase. Bom, aqui uma última funcionalidade que a gente vai ver aqui nessa aula é a lematização. Lematização é o processo que visa achar a forma raiz de uma palavra, tá? Excluindo plural, excluindo o tensionamento de um verbo. Qual que é a palavra raiz? Esse processo em processamento de língua natural ele é chamado de lematização. Bom, para algumas funcionalidades, o NLTK ele fornece N maneiras de resolver aquele problema. Aqui eu estou mostrando a mais comum, tanto para tokenização como para análise morfológica, e vou mostrar uma das mais comuns para lematização. Vocês vão importar uma funcionalidade do NLTK chamada de WordNet Lematizer. É uma das formas de lematização que ele provê. Aí você vai instanciar essa classe dessa maneira aqui, ok? Aqui foi instanciado. Novamente eu vou utilizar os tokens da frase do Bukowski. Eu vou falar, olha, para cada palavra, você lematiza ela para mim. Eu vou salvar numa lista chamada lemas. Vamos ver agora o que eu obtenho. Então aqui ele devolve as palavras lematizadas. Bom, se vocês quiserem aprender mais sobre o NLTK, vocês podem vir no Google, digitar NLTK Tutorial, NLTK Book. Ele vai mostrar várias referências de vídeos e de textos muito bons que vocês podem seguir para se aperfeiçoar nessa ferramenta que acredito que pode ser muito útil para vocês. Então aqui, por exemplo, tem um texto bacana que vocês podem ler, e isso eu acho que é algo interessante também que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui no meu caso, eu já tinha algumas bibliotecas instaladas, mas vai acontecer, talvez quando vocês rodarem o NLTK pela primeira vez no computador de vocês, quando for fazer a tokenização de um texto, ou a lematização, ou mesmo a análise morfológica, ele vai dar um erro. Porque o NLTK ele também tem alguns módulos paralelos que ele precisa instalar para executar algumas funcionalidades como essas, de tokenização e assim por diante. Então, no caso que se der um erro, quando vocês tentarem executar, não se assustem. Peguem e leiam qual que é o erro, que provavelmente ele vai apontar se uma biblioteca está faltando e o que vocês têm que instalar. Geralmente, para instalação, ele vai mostrar um comando assim, nltk.download, e ele vai apontar qual que é a biblioteca que vocês têm que passar como parâmetro. Provavelmente para o tokenizador vai ser alguma coisa assim, nltk.punct. Sempre quando ele passar, então vocês leiam a mensagem de erro e vocês executem aqui no Jupyter o download com o parâmetro que ele indicou. Aquele módulo que está faltando para executar determinada funcionalidade vai ser instalado e o programa vai funcionar normalmente. Então, se na primeira vez que vocês rodarem obtiverem algum erro, leiam a mensagem de erro e instalem o que a mensagem de erro apontar para vocês. Então, por essa aula é só. Nós vimos de maneira mais avançada como lidar com strings, com variáveis de texto em Python. Além disso, a gente viu um módulo que ele é líder para processamento de texto utilizando o Python, que é o NLTK. Tenham uma boa semana e bons estudos a todos.